Bem, senhoras e senhores, os nossos pedidos de tomarem seus assentos, desligarem os sinais sonoros de seus aparelhos eletrônicos, para darmos início ao seminário Boas Práticas na Gestão de Parceria com o Terceiro Setor na Saúde. Senhoras e senhores, autoridades presentes, bom dia. Sejam bem-vindos ao seminário Boas Práticas na Gestão de Parceria com o Terceiro Setor na Saúde, promovido pelo Tribunal de Contas da União, em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Instituto Brasileiro de Organizações Sociais de Saúde. Posteriormente, as palestras e a gravação do evento serão disponibilizadas na página do Diálogo Público no portal do TCU. Este evento está sendo transmitido pelo canal do TCU no YouTube. Será enviado para cada participante um e-mail com informações sobre a emissão de certificado. Informamos ainda que eventuais perguntas deverão ser formuladas por escrito e entregue aos nossos recepcionistas. As perguntas serão respondidas ao final de cada mesa redonda. Reforçando que mantenham os aparelhos eletrônicos desligados ou em modo silencioso durante todo o evento. Para compor a mesa, convidamos o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas da União, Raimundo Carreiro. O excelentíssimo senhor secretário executivo do Ministério da Saúde, Adeilson Cavalcante, nesta oportunidade representando o senhor ministro Gilberto Occhi. Convido agora o excelentíssimo senhor ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes. O excelentíssimo senhor presidente do Conselho Nacional de Secretários da Saúde, Leonardo Vilela. O senhor presidente do Instituto Brasileiro de Organizações Sociais de Saúde, Renilson Reim. O excelentíssimo senhor vice-presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Charles César Tocantins. O senhor secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, Cláudio Castelo Branco. E o senhor secretário de Controle Externo da Saúde do Tribunal de Contas da União, Marcelo Rocha. Registramos e agradecemos as seguintes presenças: do excelentíssimo secretário de Estado da Saúde do Ceará, Henrique Jorge Jave Souza. O excelentíssimo senhor secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo, Ricardo Oliveira. O excelentíssimo senhor secretário de Estado da Saúde do Rio Grande do Norte, Pedro Oliveira Cavalcante Filho. O excelentíssimo senhor secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal, Humberto Lucena Pereira da Fonseca. Fará uso da palavra o senhor secretário de Controle Externo da Saúde do Tribunal de Contas da União, Marcelo Rocha. Alô. Bom dia a todos. Gostaria de desejar as boas-vindas a todos os presentes a esse importante evento que a gente organizou em parceria com o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde e com o IBROS. O tema Organizações Sociais em Saúde é um tema que o Tribunal já vem se dedicando há muitos anos. E a gente espera, com esse evento, produzir insights para gestores, para as OS e para o controle, para que os contratos de gestão, enfim, as relações com o terceiro setor possam cada vez mais
serem mais eficientes. Espero que todos aproveitem bastante o evento e teremos aí 2 apresentações da minha parte. Enfim, tenham todos um bom dia. Muito obrigado. Ouviremos agora as palavras do senhor secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, Cláudio Castelo Branco. Bom dia. Bom dia a todos. É muito importante um evento como esse. Nós hoje passamos no Brasil, né, uma situação muito ruim na área de saúde e vemos uma parceria fundamental do TCU com os gestores, com as organizações sociais, extremamente importante. Então, nós nos unirmos, né, auditores, gestores, executores, em prol de uma saúde melhor é fundamental. O tribunal tem lutado muito para termos uma melhor governança, uma melhor gestão, um melhor resultado. Temos boas práticas, bons processos, boas pessoas para gerar bons resultados. Temos boa liderança, boa estratégia, bom controle, avaliar, dirigir, monitorar a atividade toda da saúde e das demais gestões. Hoje fala-se, né, que o mandamento do gestor, o primeiro mandamento do gestor é não faça, em virtude das dificuldades que temos. E é real. Os verbos de controle são prevenir, detectar, corrigir e orientar. A prevenção e a orientação são fundamentais. Nesse momento, então, dessas restrições orçamentárias, essas dificuldades de não fazer, a orientação, a discussão é o mais importante para que a gente possa realmente fazer. A identificação de boas práticas é fundamental. Eu lembro de um caso ainda, onde eu estava gerindo uma unidade nossa, onde tivemos um problema com uma unidade de saúde, e indagamos aquela unidade, né, o que estava sendo feito. E, em resposta, veio toda a alta administração daquela unidade responder. Não precisava nem ter vindo aqui ao tribunal, mas veio. Podia responder por ofício, mas veio toda a alta administração. E toda aquela alta administração sabia do problema e tinha resposta para aquilo. Desde o seu presidente até o cargo mais baixo que estava naquela reunião. Então, o tom do topo, né, o tom da alta administração é fundamental. E os senhores estão aqui para promover cada vez mais a ética, a integridade e os bons resultados na área de saúde. Muito obrigado e um bom evento para todos. Fará uso da palavra o excelentíssimo senhor vice-presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Charles César Tocantins. Bom dia, e eu queria saudar meus colegas de mesa em nome do presidente do TCU, doutor Raimundo Carreiro, e eu faço uma saudação também à plateia e aí aos presentes, em nome da doutora Leni, que tem sido uma professora na área jurídica, no campo da saúde pública, sobretudo nesses momentos de incerteza e de dificuldades. Colegas, eu acredito que o seminário de hoje tem uma importância fundamental. Hoje, nós, municípios e gestores estaduais, e o CONAS é um dos promotores desse evento, vivemos momentos dificílimos. Hoje, nós temos uma lei de responsabilidade fiscal, cada vez apertando mais o pescoço dos gestores. Temos uma queda de receita brutal em razão das crises que o país tem apresentado. E, ao mesmo tempo, temos uma dificuldade de conciliar essa queda de receita com o limite de pagamento de pessoal. Não está dando. A curva de receita desceu e os valores para pessoal continuaram estáveis ou subiram. E isso tem dificultado nossa vida como gestores, quanto profissionais de saúde e, sobretudo, naquilo que nós fomos eleitos ou designados para fazê-lo, prestar serviço à população. Me preocupa, eu estava conversando há pouco com a professora Leni, presidente, da extrema dificuldade que eu sou secretário municipal, temos de contratar. Não temos nenhum, doutor Leonardo, nenhum costume de fiscalizar. Os gestores municipais
eu acho que eu falo também que alguns gestores estaduais têm dificuldade nesse processo. É um processo novo para a gente, relativamente novo. O Estado do Pará tem a experiência de OS, mas que tem 15 anos, é muito pouco. Então, nós temos muita dificuldade de contratar, medo de contratar, porque fiscalizamos pouco, não sabemos controlar, regulamos com dificuldade. Eu acho que esse seminário deve colocar essas dificuldades e essas parcerias que teremos ter com o Ministério da Saúde, com os órgãos de controle como o TCU e os outros órgãos de controle dos estados e do município, para que essa capacidade seja aperfeiçoada, de contratar, fiscalizar, regular e cobrar. Muitos das fiscalizações do Tribunal de Contas e da CGU nos municípios têm apontado que os municípios que têm o terceiro setor têm dificuldade no contrato, têm dificuldade na fiscalização e dificuldade de controle. Eu acho que o seminário vai apontar caminhos e vai apontar a proposta de aperfeiçoar esse processo. Por fim, dizer que o CONASEMES, e eu falo em nome do Mauro Junqueira, que é o nosso presidente, tem lutado muito com essas parcerias entre CONAS, Ministério da Saúde e com os órgãos de controle. E tenha no CONASEMES, que é o órgão que representa os 5.570 secretários municipais de saúde, parceiro permanente. E acreditamos que o terceiro setor seja realmente uma opção de aperfeiçoamento da gestão e de serviço. Eu agradeço o convite e estamos à disposição. Bom seminário a todos. Ouviremos agora o senhor presidente do Instituto Brasileiro de Organizações Sociais de Saúde, Renilson Rehem. Tá ligado. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas da União, Raimundo Carreiro, o secretário executivo do Ministério da Saúde, Adeilson Cavalcante, aqui representando o ministro. Cumprimentar o ministro do Tribunal de Contas, Augusto Nardes, o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o presidente do CONAS, doutor Leonardo Vilela. Agradecer desde já pela parceria importante para a realização desse seminário. Cumprimentar o Dr. Charles César Tocantins, representando o CONASEMES, o seu presidente. Cumprimentar o secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas, Cláudio Souza Castelo Branco, e o secretário de Controle Externo de Saúde do Tribunal de Contas, Marcelo Chaves, que, junto com Jurandir, né, nós fizemos aí um trio para trabalhar pela realização desse evento. Nós temos uma grande satisfação de estar aqui hoje na abertura deste seminário, nessa parceria, porque o Instituto Brasileiro de Organizações Sociais foi criado justamente para isso. A intenção do Instituto é, mais do que defender interesses das próprias organizações sociais, é defender o modelo, defender o bom uso do modelo. Porque é fundamental, qualquer modelo, se for mal utilizado, ele trará prejuízos, né? E a nossa intenção é fazer com que o modelo seja bem utilizado. E essa parceria reflete justamente esse objetivo, que é uma parceria com os gestores, né? Pelo menos gestores estaduais, e com o órgão de controle, como o Tribunal de Contas da União, para que juntos a gente possa aperfeiçoar o modelo e garantir o seu uso adequado. Porque, como foi colocado pelo Charles aqui da experiência do Pará, isso não me refiro especificamente ao Pará, mas, às vezes, há muita dificuldade do gestor público em contratar, celebrar uma parceria. Muitas vezes, nem entende que é uma parceria, né? E isso faz com que problemas, a partir daí, vão ocorrer. Eu sempre tenho dito que o modelo de OS é uma solução importante, mas não é uma panaceia, não é uma solução mágica, não é algo que possa ser implantado simplesmente. Eu acho que tem que ter
um planejamento, tem que ter uma compreensão para que possa ter realmente um bom uso do modelo. O Instituto Brasileiro de Organizações Sociais de Saúde conta hoje com 21 associados, 21 organizações sociais, que hoje atuam em mais de 10 estados, né, OS não só de São Paulo, do Rio, de Minas, do Distrito Federal, de Goiás, da Bahia, Pernambuco, do Ceará, Espírito Santo. E, intencionalmente, a nossa ideia não é crescer no sentido de apresentar números de uma grande quantidade de associados, mas é crescer no sentido da qualidade, no sentido do conteúdo e da contribuição ao sistema público de saúde. O nosso principal objetivo é contribuir para um SUS mais forte, para um SUS que garanta acesso e que garanta qualidade. Nesses anos, esse ano tivemos um evento em São Paulo comemorando os 20 anos da Lei Federal, e nesses 20 anos eu acho que nós deixamos de avançar. Eu diria que por várias razões, mas, inclusive, porque aguardávamos a manifestação do STF, que veio acontecer em 2015, justamente no mesmo mês, no mesmo ano que foi criado o Instituto Brasileiro de Organizações Sociais. E acho que a manifestação, a decisão do STF, trouxe uma grande contribuição no sentido dos esclarecimentos necessários, embora a gente reconheça que a lei tem necessidade de aperfeiçoamento, e há um projeto de lei que já foi aprovado no Senado, que era o PLS 427, e agora já está na Câmara dos Deputados, tramitando no sentido de aperfeiçoar a lei, principalmente no que se refere ao encerramento do contrato, né? Que a lei atual é totalmente omissa em relação a isso. Por outro lado, se há uma certa dificuldade no acompanhamento da execução dos contratos de gestão, por outro lado, há uma certa tendência de tentar transformar o modelo, tentar trazer o modelo para como se fosse a administração direta. E isso traz enormes prejuízos, porque eu sempre digo, para fazer a administração pública direta, a administração pública direta é mais competente, né? Não faz sentido você ter uma organização social, você ter uma parceria com a organização social, para que essa organização faça nos mesmos moldes da administração direta. Para isso, a administração direta é, sem dúvida, a via mais adequada. Então, nós precisamos conversar, precisamos trabalhar no sentido de esclarecer o máximo possível para que a gente tenha, acima de tudo, o bom uso do modelo. O modelo tem apresentado, sem dúvida, muito bons resultados, mas também tem apresentado algumas situações dramáticas, né? E, infelizmente, com surgimento de notícias na mídia com verdadeiros escândalos, que, embora, na verdade, isso não seja um privilégio do modelo de organização social, que, infelizmente, a gente vive um momento no país que temos escândalos nos mais diferentes modelos, né, de gestão, né? Mas a gente precisa trabalhar no sentido do aperfeiçoamento, e nós, no IBROS, estamos trabalhando, inclusive, numa parceria com o Centro Brasileiro de Acreditação, para que a gente faça uma acreditação das organizações sociais, para que a gente possa contribuir com o gestor público de quando qualificar uma entidade como organização social e, posteriormente, celebrar um contrato de gestão, o faça com mais segurança, com mais tranquilidade. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer ao TCU e ao CONAS essa parceria, a realização desse evento, agradecer a todos vocês que estão aqui presentes, principalmente aqueles que vieram de outras cidades, de outros estados, e aqueles que vão participar das mesas e vão nos brindar com seu conhecimento e com a sua experiência. Obrigado e bom dia a todos.
Fará uso da palavra o excelentíssimo senhor presidente do Conselho Nacional de Secretários da Saúde, Leonardo Vilela. Meus cumprimentos ao excelentíssimo ministro, presidente do Tribunal de Contas da União, Raimundo Carreiro, ao excelentíssimo senhor secretário executivo do Ministério da Saúde, Adeilson Cavalcante, ao excelentíssimo ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, ao senhor presidente do Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde, Renilson Reim, ao excelentíssimo senhor vice-presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Charles César Tocantins, ao senhor secretário-geral de Controle Externo do TCU, Cláudio Souza Castelo Branco, ao senhor secretário de Controle Externo de Saúde do Tribunal de Contas da União, Marcelo Chaves, aos meus colegas secretários estaduais de saúde aqui presentes, a todas as senhoras e senhores participantes desse importante seminário. Bem, como gestor estadual na área de saúde, eu posso afirmar peremptoriamente que, se não fossem as parcerias com o terceiro setor, nós estaríamos numa situação muito mais difícil. Nós estaríamos numa situação muito mais complicada do ponto de vista de assistência à população. O terceiro setor, em especial as organizações sociais em saúde, trouxeram uma outra dimensão. Uma experiência que tem mais de 20 anos, uma experiência vitoriosa, uma experiência que se espalha por todo o país, nos vários níveis, nas várias esferas de governo, municipal, estadual, federal, e que, sem dúvida nenhuma, não é uma panaceia, como colocou muito bem o Renilson, mas é uma alternativa extremamente importante e que tem que ser levada em consideração pelos gestores. Nós, ao lado disso, mesmo tendo aí mais de 20 anos de experiência com organizações sociais, o que nós, gestores, observamos é que existem ainda muitas dúvidas acerca do modelo. Existem muitas ideias discrepantes, muitas vezes conflitantes, acerca do modelo de gestão compartilhada com organizações sociais de saúde. Muitas vezes, órgãos de controle têm posições díspares sobre o regramento desse modelo. Muitas vezes, o Poder Judiciário, o Ministério Público, tem também posições totalmente diferentes, que variam de estado para estado, que variam de tribunal para tribunal, e isso faz com que o modelo tenha dificuldades para avançar. Isso é um dos empecilhos para que o modelo possa avançar e se aperfeiçoar ainda mais. Outra dificuldade que vejo como gestor o excessivo regramento que, ao longo do tempo, vai se acumulando sobre esse modelo. O meu receio, e eu tenho esse pensamento compartilhado também pelo ex-ministro Clóvis Carvalho, é que, a exemplo do que aconteceu nos últimos 50 anos no Brasil, 50, 60 anos, onde foram criadas alternativas ao engessamento da administração pública, com as empresas estatais, com as autarquias, as fundações, e que, com o passar do tempo, o engessamento dessas instituições foi tão grande que tirou a vantagem que elas tinham inicialmente sobre a administração pública direta, que isso ocorra também com o modelo de organizações sociais. Eu citar só um exemplo. Hoje, em alguns locais, no meu estado especificamente, em Goiás, isso acontece, as regras para contratação são quase a seleção pública de pessoal é quase que um concurso público. Então, com isso, você perde tempo, você perde agilidade, você começa a comprometer aquilo de mais importante dentro de uma alternativa de gestão que não seja a administração direta, que é a rapidez, que é a agilidade de contratação. Se você tem um médico na UTI que
simplesmente deixa de ir no dia seguinte e fala, olha, eu não vou mais, não sou mais médico dessa UTI, peço o meu desligamento, você vai demorar 2, 3 meses para contratar um outro médico para aquele local, então, para aquele lugar. Então, são assuntos, são temas que nos preocupam. Claro que ninguém é contra o controle. Aliás, eu vou participar amanhã, na parte da tarde, da mesa que vai debater, que vai discutir as formas de controle e transparência. E eu defendo transparência absoluta para os contratos de gestão, para todas as informações, vou mostrar o que nós temos feito e defendo o controle absoluto, afinal de contas, são recursos públicos que estão sendo ali aplicados. Mas nós temos que ter, sobretudo, muito bom senso para que esse controle ele seja um controle efetivo, para que ele realmente preveja a boa aplicação, o bom gasto, o gasto qualificado do dinheiro público, mas que não seja um impeditivo a uma boa gestão. Os estudos que nós temos mostram que nós podemos ter ganhos entre 20% e até mais, 20%, 30%, de eficiência de gestão utilizando o modelo de organizações sociais em saúde. Isso, num momento de crise econômica, de escassez de recursos e de demanda crescente, com o envelhecimento da população, o aumento da população, o aumento das doenças crônicas, a incorporação de novas e caras tecnologias, de eventos como a judicialização, que subverte o orçamento, que encarecem sobremaneira e diminuem a eficiência da gestão em saúde, isso é fundamental. Essa economia, essa eficiência superior de 20% a 30% faz a diferença entre você manter funcionando com um nível razoável, de razoável a bons sistemas de saúde, ou o seu colapso. O Tribunal de Contas da União, o presidente Raimundo Carreiro, tem sido uma referência para todos nós, com as suas posições equilibradas, sensatas, com as parcerias no sentido de esclarecer, de orientar, né, de fazer com que o modelo seja mais conhecido. E nós queremos agradecer muito essa parceria para a realização desse seminário, aqui no TCU. Isso é emblemático. O que nós, gestores, não temos nenhum receio, nenhum medo dos órgãos de controle. O que nós precisamos é de entender aquilo que é realmente eficaz, aquilo que é importante, aquilo que vai fazer com que o recurso público gere benefícios para a população. E esse é o nosso objetivo com o nosso seminário. Agradeço muito a participação de toda a equipe técnica do TCU, que juntamente com o IBROS, com o CONAS, representado pelo secretário executivo Jurandir, organizou esse evento, e tenho certeza absoluta que daqui nós sairemos com mais informações, com mais diretrizes, e isso contribuirá para fortalecer ainda mais esse modelo de gestão. Muito obrigado a todos. Com a palavra, o excelentíssimo senhor secretário executivo do Ministério da Saúde, Adeilson Cavalcante. Bom dia a todas e a todos. Gostaria de saudar o excelentíssimo ministro, presidente do Tribunal de Contas da União, Raimundo Carreiro, excelentíssimo ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, excelentíssimo senhor presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Leonardo Vilela, senhor presidente do Instituto Brasileiro de Organizações Sociais de Saúde, Renilson Reim, meu caro Charles, vice-presidente do CONASEMES, secretário-geral do Controle Externo do Tribunal de Contas, Cláudio Souza Castelo Branco, Marcelo Chaves, secretário de Controle Externo de Saúde do Tribunal de Contas da União. Presidente, o ministro Ock, com tristeza, não pôde comparecer, porque foi convocado para a reunião do Conselho Nacional de Saúde Suplementar, numa determinação do presidente Temer, no sentido de resgatar a efetivação do Conselho, e dessa forma, com muita tristeza, não pôde estar presente. Mas me pediu que trouxesse a palavra ao Tribunal de Contas da União, ao CONAS e ao IBROS e a todos vocês,
no sentido de falar de que são ações como essa que nós precisamos para resgatar esse sistema que é tão grande. Veja, são mais de 43 mil unidades básicas de saúde, Léo, tratando de 5.570 municípios. O maior sistema público de saúde do mundo, mas que quando você faz uma pesquisa de opinião pública, presidente Carreiro, ele aparece, ou se não na frente, ou perto da liderança da insatisfação. Quando você conversa com os profissionais de saúde, eles também estão insatisfeitos. Então, veja, temos um sistema em que temos os gestores em dificuldade, Nilson, e um pouco amedrontados. Temos um sistema em que os usuários, por mais vezes, dizem insatisfeitos. E temos um sistema que os órgãos de controle, doutor Marcelo, também vêm com preocupação. Mas, ao mesmo tempo, ele, na sua complexidade, ele é tão eficiente e tão bom que todos nós temos um ponto em comum. Nós não podemos abrir mão dele. Todos nós. Não podemos abrir mão desse sistema construído pelo povo brasileiro e por todos nós. Então, esta é a mensagem do ministro Gilberto Ock. O ministro Gilberto disse para mim, quando chegou, presidente, o seguinte: se nós tivermos alguma dúvida, nós temos que ir no TCU antes e perguntar. É melhor perguntar antes, consultar antes, aproximar antes. Erra-se menos. Com isso, a população brasileira recebe aquilo que, de fato, ela precisa, que é um sistema de saúde público e eficiente. O fato de ser público, ele é importante porque ele é universal, mas as relações institucionais com o terceiro setor, com os estados e municípios, no ambiente tripartite, presidente, porque essa é outra grande vantagem do sistema SUS, do nosso sistema público brasileiro. Ele é um órgão, ele é um sistema tripartite. É lógico que, às vezes, o ambiente tripartite tem alguns efeitos colaterais. É verdade. Mas o fato dele ser tripartite, ele é legitimado. As discussões entre Estado, entre o Ministério da Saúde, Governo Federal, Estados e municípios, mensalmente em reuniões, diariamente nos GTs, diariamente nas discussões das áreas técnicas. Esse é o grande compromisso. O compromisso do Ministério da Saúde com a implantação de uma política nacional de saúde pública eficiente, a garantia da atenção básica, a oferta da média e alta complexidade, mas principalmente dizer aos senhores que o que nos une, do ponto de vista do Sistema Único de Saúde, é a busca das boas práticas na gestão. E esse é um grande desafio para esse país. Um momento em que nós estamos, por questões institucionais e eleitorais, o presidente Carreiro, discutindo isto. O povo brasileiro e nós que somos gestores temos em comum com os órgãos de controle o compromisso de utilizar sempre boas práticas na gestão pública. Muito obrigado e bom dia a todos. Senhoras e senhores, ouviremos agora o excelentíssimo senhor ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes. Quem fala em nome do tribunal é o ministro Raimundo Carreiro. Presidente, eu farei a palestra depois. O Nardes faz a palestra magna. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa, que já foi nominada aqui por todos. E cumprimento também esse auditório. E também quero dirigir um cumprimento ao doutor Jurandir, que é o do CONAS, e o REM, que é do IBROS. Doutor Leonardo, também. Enfim, o que tem hoje aqui no tribunal são todas pessoas especializadas nessa área de saúde e que vivem o seu dia a dia. E essa experiência do terceiro setor, nós, o Tribunal de Contas da União, e todos vocês e a sociedade têm que prestigiar, porque eu sou uma pessoa muito preocupada com essa área de saúde, até porque já fui atendido
desde a minha juventude, pelo SUS, que era o antigo INPS. Já fui atendido como indigente na rede pública de saúde, então eu conheço muito bem o setor. Numa ocasião que o ministro Ricardo Barros esteve aqui, fazendo uma apresentação da gestão dele, quando ele estava se despedindo do Ministério da Saúde, eu indaguei para ele se não fosse o terceiro setor, a complementariedade do terceiro setor, como seria a saúde pública no Brasil? E o secretário Leonardo aqui já respondeu. Era um caos. Então, nós temos que prestigiar o terceiro setor, doutor Reim, exatamente para que ela estimule cada vez mais a melhoria da saúde no Brasil, como um braço do setor público dentro da saúde. Mas eu quero também dizer para vocês que o Tribunal de Contas da União, nós temos uma secretaria especializada, que é a Secretaria de Saúde, que é presidida pelo Marcelo Chaves, que estamos hospedando hoje esse seminário, exatamente para mostrar a nossa preocupação com o setor. Na semana passada, na quarta-feira da semana passada, eu tomei a iniciativa de propor ao plenário, que foi aprovado por unanimidade, só para os senhores verem como o tribunal acompanha, para e passo, o problema da saúde no Brasil, dentre outros temas, principalmente a saúde. Então, eu propus ao plenário o seguinte: registro a grave situação da saúde que aflige todo o país e que atinge especialmente as camadas mais carentes da população. Vemos pessoas morrendo nos bancos de cimento das salas de espera dos hospitais e postos de saúde. Filas de milhares de pessoas por cirurgias eletivas nas unidades públicas de saúde. Pacientes se amontoando nos corredores. Carência de profissionais de saúde. Falta de medicamentos. Equipamentos quebrados. Leitos de UTI sendo desativados. Unidades básicas de saúde fechadas ou com destinação diversa do previsto. E tantas outras mazelas que é do conhecimento de todos nós. Então, eu propus ao plenário e foi aprovado a abertura de um processo de acompanhamento para saber exatamente o que está acontecendo com os recursos que são repassados para a saúde, de fundo a fundo, e nós damos uma opinião, ou uma decisão, ou uma determinação, e saber qual é o melhor caminho. E esse seminário que está se realizando hoje veio exatamente nessa linha. Daqui, com todas essas pessoas que estão aqui, a começar da mesa e pelo auditório de pessoas especializadas na área, pessoas que dedicam a sua vida à área de saúde, certamente daqui sairão propostas para a melhoria desse setor, que é um caos. Só quem vai para uma fila de um hospital, principalmente da rede pública, sabe qual é a situação. E eu recebo todos os dias pedidos, apelos de pessoas nas filas de saúde, e eu fico procurando um e outro para ajudar um encaminhamento. Então, vamos ver se daqui vai sair as melhores propostas. Nós estamos encerrando uma fase de um governo, e no ano que vem, a partir de dia 1º de janeiro, nós temos um novo governo, e que essas propostas saírem daqui sejam ouvidas pelas assessorias, pelos os candidatos que estão se preparando para assumir o comando do país. Essa é a nossa contribuição e, com certeza, elas sairão daqui e com muita consistência, porque aqui só tem pessoas da área de saúde e que também estão preocupados, como todos nós, aqui do tribunal, e todos os que precisam da saúde preocupados de nós termos uma saúde melhor, cada vez melhor. E o terceiro setor é o nosso braço, que nos ajuda a realizar esse trabalho tão importante na área de saúde. Eu desejo para vocês um bom trabalho. O ministro Nardes é quem vai dar a aula magna, que o ministro Bruno, que estava programado, ele está se recuperando de uma cirurgia que ele fez no joelho e teve complicações, então ele não pôde comparecer, mas o ministro Nardes, que é que relata as matérias de saúde aqui no tribunal, vai fazer a aula magna aqui para vocês, com a mesma competência e com a mesma dedicação que o ministro Bruno Dantas ia apresentar para vocês. Então, eu desejo um bom trabalho para vocês, agradeço a mesa que está aqui nos prestigiando, e um bom dia e um bom trabalho para todos nós. Muito obrigado.
Com as palavras do presidente do TCU, desfaz-se, neste momento, a mesa de abertura. Solicitamos às autoridades que, por gentileza, tomem assento na primeira fila do auditório para darmos continuidade ao evento. Permaneça no palco o presidente do Conselho Nacional de Secretários da Saúde, Leonardo Vilela, juntamente com o nosso ministro Nardes. Não sabia. Bem, bom dia a todos. Prazer encontrar tantas lideranças importantes vinculadas à saúde do Brasil, especialmente o terceiro setor, aqui no Tribunal de Contas da União. Passador. E o desafio é muito grande. Organizar a saúde do Brasil diante daquilo que colocou o ministro Raimundo Carreiro. O acúmulo de pessoas. Na verdade, há pouco tempo atrás eu fui no hospital de base aqui, visitar um amigo que estava com câncer terminal, que veio de São Paulo com doutorado, mas não tinha plano e estava de forma improvisada num corredor, mais 200 pessoas. Ele já estava uns 15 dias, a situação dele não se resolvia. E eu, como conheci lá na minha adolescência, fui lá prestar minha solidariedade, dar um abraço a ele, e vi aquela cena no hospital de base aqui de Brasília, de mais de 200 pessoas nos corredores, e ele sofrendo com atendimento precário, e ele, sentindo que a situação dele é irreversível, ele me disse a seguinte frase: ministro, aqui eu estou na porta do inferno. Na porta do inferno, ou seja, dignidade para morrer no Brasil hoje nós não temos para a população que não tem um bom plano de saúde e que não tenha uma estrutura financeira para poder ser atendido de forma privada. Os nossos brasileiros estão morrendo sem essa dignidade mínima de tratamento. Eu perdi um pai com câncer. É terrível a morte de câncer se você não tem um bom atendimento. Nós fizemos lá atrás uma auditoria em 115 hospitais federais e descobrimos uma situação dramática também, tentando iniciar uma avaliação de política de governança no Brasil, tentando ver a desgovernança para poder melhorar, aperfeiçoar com a governança. Dos 117 hospitais, 115 hospitais que nós avaliamos, 77% não tinha treinamento de pessoal. Ou seja, que dirá governança de pessoal, treinamento de enfermeiros, treinamento adequado. 80% não tinha os equipamentos necessários para fazer os exames. Eram sucateados numa auditoria feita pelo Tribunal de Contas da União. Portanto, a saúde no Brasil é extremamente precária. Ou seja, esse sistema que está montado não está dando certo. Essa é uma questão que nós temos que discutir no país. E eu tenho feito uma provocação para o Marcelo, da secretaria responsável aqui no tribunal, para que a gente possa deixar como relator um legado de melhoria da governança da saúde. Porque a situação não é privilégio de Brasília, é em todos os hospitais públicos. Quando a gente vai num Sara Kubitschek, a gente vê que funciona. Ou quando a gente vai num hospital, e nós fizemos recentemente um trabalho de indicadores dos melhores hospitais, entregamos prêmios aqui, e para os melhores, ou seja, para ver onde estão as boas práticas, para difundir as boas práticas e, a partir das boas práticas, tentar aperfeiçoar o atendimento da saúde no Brasil. E vimos que temos excelência. Mesmo dentro dessa situação de dificuldades do setor público, temos dentro do setor público alguns que se destacam e que servem de bom modelo. Mas, sem sombra de dúvida, o terceiro setor é o que faz com mais competência, com mais capacidade e com mais efetividade.
E uma das missões do Tribunal de Contas da União é avaliar a efetividade. A Constituição estabelece, artigo 71, ver a eficiência, a efetividade do Estado. Não somente na saúde, na educação, na infraestrutura, na segurança. Então, eu, de 13 para cá, com o apoio do ministro Raimundo Carreiro e todos os ministros, resolvi colocar uma tese que foi de uma conversa que eu tive com vários assessores, auditores do tribunal, entre eles o Cláudio Castelo Branco, que estava aqui, há pouco falou, de colocar o tema da governança como tema central para a gente fazer as nossas auditorias dentro do Tribunal de Contas da União. Ver por que não funciona. E o Peter Drucker disse já, lá atrás, é um dos maiores pensadores na área econômica, enfim, que só você tem condições de medir quando tu tem indicadores para poder avaliar. Se não mede, não tem como avaliar. Indicadores de saúde, indicadores de TI, indicadores de governança como um todo. E nós montamos um projeto em 12, começamos, em 13 implantamos, e agora está bem avançado no tribunal. O que eu vou apresentar para os senhores é um projeto para a nação brasileira. Um projeto que tenta organizar um pouco mais o Brasil. E nós vamos buscar, com o apoio de toda a equipe técnica, lá em Paris, a instituição mais avançada, que é a OCDE, para a troca de boas práticas. Ou seja, o que nós estamos apresentando não é um trabalho somente do ministro Nardi, somente do TCU, nós vamos buscar o que há de melhor no planeta. O que há de melhor no planeta para tentar transformar o Brasil. Então, a minha exposição vai ser nesse sentido de mostrar esse projeto para transformar. O ministro Raimundo Carreiro falou, teremos eleição. Se continuarmos com a mesma sistemática e com as mesmas ferramentas, vocês acham que o Brasil irá modificar na forma de trabalhar? Com o loteamento político dos ministérios, conforme os interesses mais partidários que do conjunto da sociedade? Ou mudamos a forma de trabalhar, ou mudamos as ferramentas, ou vamos para um colapso social. Aliás, já vivemos um colapso social na segurança. É só ver o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Ou em outras capitais. Quem manda é o crime organizado. E eu vou mostrar um pouco de slides em relação a isso. Alguns momentos do Brasil são dramáticos, que hoje mesmo, com toda a força militar, não consegue dominar o verdadeiro colapso social que estamos vivendo no Rio de Janeiro e em outras capitais do Brasil. Portanto, é necessário que possamos trabalhar em conjunto, de forma cooperada, com todos os setores, para transformar o que acontece no Brasil. Então, eu vou mostrar o primeiro slide para dar uma noção de como nós começamos aí as funções, para quem não conhece bem o TCU, as nossas funções é fazer o parecer prévio das contas da República, julgar as contas dos gestores, fiscalização, auditoria operacional, que é uma auditoria para ver o desempenho. Nós temos 3 tipos de auditoria. Auditoria operacional de conformidade e auditoria financeira. Nós temos em torno de 1.400 auditores no tribunal. E medidas cautelares. Essas são as principais funções do tribunal para fazer com que seja preservado e recuperado o dinheiro público que pertence a toda a sociedade. O que tem que estar sempre em jogo nas nossas decisões é o conjunto da sociedade. Aliás, a governança é para servir a sociedade. Governança corporativa que se pratica nas grandes empresas. E quando se implantou a governança corporativa nas empresas, é para preservar o capital daqueles que investiram. E como preservar o capital do povo brasileiro se você não tem uma boa governança? Então, essa é a discussão de fundo que nós precisamos debater agora, nesse período eleitoral, que estamos há 2 meses da eleição, menos isso, né? Portanto, é necessário que o debate aconteça sobre qual é o Brasil que nós queremos. Aliás, há 2 anos atrás eu fiz uma palestra no Rio de Janeiro, qual é o Brasil que nós queremos? Está aí a Rede Globo, qual é o Brasil que nós queremos? Fazendo
essas colocações. Então, vamos mostrar qual é o caminho que nós entendemos que é necessário modificar. Aí é uma realidade da má governança, aí aquilo que eu falei, que os senhores conhecem muito bem, a situação dos hospitais, corredores, escolas precárias. E então, lá atrás, juntamente com o ministro Raimundo Carreiro, com os demais ministros, nós montamos um projeto para transformar. E aí eu quero agradecer muito a toda a equipe do TCU, na pessoa do Cláudio Castelo Branco, que é o secretário-geral, e que nos deu apoio, juntamente com o Maurício Vanderlei, com toda a equipe mais antiga do tribunal, para nós montarmos um projeto para o Brasil, dividirmos o Brasil em 4 grandes áreas para direcionar e avaliar, conforme as vocações regionais, com os nossos auditores, passando a ver de forma macro, não somente ver a árvore, mas ver a floresta no conjunto das nossas auditorias. Porque o TCU ele influencia em toda a administração pública. Seja nos estados ou município, claro, estado e município menos, porque tem os tribunais de contas dos estados. Mas na União, nós temos uma capacidade de avaliar tudo o que está acontecendo. Sabemos o que está acontecendo, mas nós não somos gestores. Quem são os gestores é que toma a decisão. São os ministros, como falou há pouco aqui o ministro Cavalcante, né? Ou o Vilela, lá como secretário, que, aliás, sempre se destacou como um excelente gestor, o Vilela, que aqui está presente. Então, nós dividimos o Brasil em 4 grandes áreas, e aí eu não vou entrar na especificidade de cada área, mas na região amazônica tem uma visão mais da estratégia de desenvolvimento, preservando e fazendo o desenvolvimento sustentável. Na região norte, o custo social, para verificar as políticas sociais para melhorar o desenvolvimento da região nordeste. No estado, co-estado, melhorar a infraestrutura do estado dentro da região centro-oeste e sul, e o COINFRA melhorar a infraestrutura para poder melhorar a competitividade da nação, avaliar a competitividade. Então, para isso, então, trabalhamos com os tribunais de contas dos estados, treinar os tribunais de contas dos estados, para eles começar também a fazer uma avaliação não somente de legalidade, mas de eficiência, eficácia. O tribunal não pode lá ficar o conselheiro só vendo se é legal ou não. Tem que ver se tem uma entrega de uma boa saúde, de uma boa educação, de uma boa infraestrutura. Ver se os indicadores estão mostrando avanços, porque nós montamos uma estrutura dentro do Estado brasileiro, cada um fica na sua zona de conforto. Cada um faz o seu papel burocrático e não pensa em ir além daquilo de simplesmente ficar fazendo aquela parte burocrática. Então, os tribunais serviram para isso, para melhorar a política. E aí, o exemplo, então, da OCDE. Fomos e fizemos parceria com todos esses países mais avançados para troca de boas práticas para a gente avançar, seja na área financeira, na área operacional, ou seja, na área da saúde, em vários campos. Nós assinamos com a OCDE esse acordo. Então, em frente, mostramos quais são os grandes desafios do Brasil. Aí, esse painel já mostra o que deveríamos estar discutindo na campanha eleitoral que não estamos discutindo. Os grandes desafios para a nação. Aliás, eu vejo algumas redes, grandes redes, que quando fazem um debate com os candidatos, é uma inquisição às pessoas, e não sobre os projetos que tem sobre o Brasil. Temos problemas de corrupção, desvio? Temos, mas é necessário despertar os grandes debates dos grandes temas que o Brasil precisa, os pilares da nação não estão sendo discutidos. Os pilares da nação. Porque quando alguém assume a presidência ou um ministério, ele tem que ter um direcionamento, ele tem que ter os pilares para ser discutido dentro do seu ministério ou dentro da estrutura do Estado brasileiro. Então, estabilidade monetária, responsabilidade fiscal, educação, infraestrutura, para melhorar a competitividade na exportação, a inclusão social e regional, aí a área da saúde é muito importante. Racionalidade do gasto público, mas tudo isso é permeado por quê? Pela governança. Se não tiver uma boa governança de tudo isso, não entrega uma boa produtividade, uma boa saúde e uma educação, uma segurança e uma mobilidade, seja no setor federal, estadual e municipal. E o que acontece no Brasil? Por que eu estou mostrando esse projeto? Porque isso pode ser comparado até com a governança familiar. Os pais e as mães que estão aqui presentes sabem muito bem que se você não orientar o seu filho, não monitorar ele de forma adequada,
e não fazer uma avaliação permanente, se você não cuidar do relacionamento, ele vai ter um desvio de conduta se ele ficar solto. Agora, como organizar 15 milhões de funcionários públicos entre Estados, município e União? Se não tem política dentro de governança de pessoal, se não tem treinamento adequado, se não tem conexão do que se trata em Brasília com o que acontece lá na ponta no município, se não tem integração, se não tem política transversal, como é o caso das UPAs, começamos com 1.300 UPAs, tem 750 inacabadas e 170 estão terminadas, e não tem gente para botar e os prédios estão abandonados. Ou das milhares de creches que foram iniciadas e que não estão sendo usadas e que não foram terminadas. No campo social, é necessário mudar esta relação do Estado ser inoperante, irresponsável, em começar as obras não terminar por desorganização do próprio Estado. Ou seja, alguns princípios de governança precisam mudar. Para mudar isso, então, nós começamos lá em 2013 criar referencial básico de governança. Os 10 passos para a boa governança. Referencial para a avaliação de políticas públicas, o centro de governo, que não temos centro de governo hoje, nem nos estados, nem nos municípios e nem na União. Quem é chefe da Casa Civil, eu tenho dito lá, que ser chefe da Casa Civil é basicamente cuidar do varejo e não do atacado. É fazer uma política muito mais de atender A, B ou C, sem ter uma visão macro do que é necessário fazer para a nação. Tem que cair a ficha na cabeça de quem é governador ou de quem é prefeito, que tem que ter centro de governo para poder entregar um bom produto para a sociedade. Então, esses referenciais passamos a usar. Gestão de riscos numa tomada de decisão. Como aconteceu com as refinarias, que foi o início da crise da Petrobras no Brasil, fazer 4 refinarias ao mesmo tempo. Refinaria Abreu Lima, em Pernambuco, refinaria do Comperj, 2 no Maranhão e Ceará. Só do Maranhão e Ceará, paramos, sabe quanto de prejuízo? Só para terraplanagem, 3,8 bilhões de reais. Terraplanagem. Comperj já deu um prejuízo que não está terminado de 12 bilhões, constatado aqui pelo TCU. Abreu Lima, 2,4 bilhões. E aí falta dinheiro para a saúde. Ou seja, inicia grandes projetos sem avaliar riscos. Como também as UPAs, né? Tem UPA que foi feita ao lado de um hospital, tem necessidade. Ao lado do hospital. Então, avaliação de risco, quem toma a decisão, porque esse dinheiro faz falta, é do povo brasileiro. Então, é necessário mudarmos a forma de trabalhar. E os trabalhos que nós passamos a fazer com a tese da governança, sobre saúde, que eu já falei, um pouco poderia falar muito mais, ou sobre governança de pessoas. Na área federal, sabe quando nós temos de governança de pessoal? Aprimorado, nós classificamos em 3 itens, aprimorado, inicial e intermediário. Aprimorado, governança pessoal da União, 7,6, aprimorado. O resto é vermelho, sinal vermelho e amarelo. 7,6. Da força de trabalho da União. Imagine os municípios. Imagine os estados. Temos milhares de funcionários que não estão trabalhando porque não tem incentivo, não tem treinamento. E aí vem a discussão do corporativismo, né? E vem a questão que começa a se debater, manter ou não a estabilidade em algumas áreas. Algumas áreas têm que manter a estabilidade, mas em outras áreas, sinceramente, aí há pouco o Ren estava me dizendo, da efetividade que o terceiro setor consegue exercer, porque existe um tipo de trabalho dentro do terceiro setor que a busca da eficiência, da produtividade, supera em muito a pública, porque é outro tipo de comportamento no trabalho. Então, fazer essas comparações são importantes. Governança de pessoas, tecnologia da informação. Já melhoramos um pouco, mas temos muito que avançar, tanto na área da saúde. Aliás, eu como relator, agora chegou lá a ideia
de um prontuário eletrônico que nós estamos examinando. Um projeto até muito interessante, no sentido global, de tentar fazer um cadastro de todos os pacientes do sistema de saúde. Mas custa 15 bilhões. E eles, olha, vocês já fizeram um teste para fazer isso de forma adequada? Estamos discutindo com o Ministério da Saúde, para que não tenhamos, digamos, investimento de 15 bilhões, depois não dá certo. Aí onde foram os 15 bilhões? Nós temos que ter esse cuidado, para que possamos fazer uma transformação com responsabilidade. Então, na área ambiental, trabalho sobre governança, na área da segurança pública, na área da educação, vou dar os números da educação só para dar uma dimensão, já que os senhores todos são eleitores, nós não temos posição política aqui, nós temos 52 milhões de jovens entre infantil, fundamental e ensino médio. Quantos estão terminando o ensino médio no Brasil? Na região norte, 36%, na região nordeste, 44%, na região sul e sudeste, em torno de 50%. Então, de 52 milhões, 26 milhões não terminam o ensino médio no Brasil. Como melhorar a nação para competir com outras nações? Ou seja, de cada tema desse eu poderia aprofundar o debate, mas a ideia é mostrar a tese da melhoria através da governança da nação. E é necessário, na área de aquisições públicas, que, aliás, o Ministério da Saúde tem muita compra de medicamento, e muita coisa está passando pelo nosso gabinete. Nós estamos tendo todo o cuidado em relação às aquisições públicas, porque é necessário toda a cautela para ter uma busca de eficiência. Governança das áreas de conservação, preservação do meio ambiente, biodiversidade. Governança para as fronteiras é muito importante, porque boa parte das armas, drogas entram pela fronteira. Nós não temos uma boa governança de fronteira. Temos 13 instituições, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar do Estado, Polícia Civil do Estado, Itamaraty, que faz os acordos binacionais, Receita Federal, não trabalhavam em conjunto, cada um trabalhando separado, cada um sentado no seu trono, dono do seu trono, e não conversando, não tendo diálogo. Como isso também acontece na saúde, por isso um evento como esse aqui é importante. O diálogo, estabelecer a conversa, para tentar encontrar as boas práticas e saídas que sejam positivas. Isso o Brasil precisa fazer. Ter a humildade e diminuir a arrogância para melhorar a governança de fronteira, porque as drogas e armas que estão no Rio e São Paulo, nas grandes cidades, em qualquer capital, entram por aí. E aí, então, o trabalho sobre governança que nós fizemos. Fomos visitar e avaliar cada setor, como lá na região do Pará, em Santarém. Fomos lá no Tapajós, ver como estava a questão ambiental. Aí eu trago o grande dilema que os senhores estão vivendo e nós estamos vivendo. Esse é o grande dilema que não foi discutido ainda na campanha eleitoral, que eu espero que seja discutido. O déficit dos fundos previdenciários dos estados e municípios. 2,8 trilhões o déficit dos estados e municípios. Da União, 1,2. 4 trilhões o déficit atuarial para as aposentadorias futuras. Ou discutimos essa situação, ou alguém vai ter que pagar essa conta. Que também envolve a questão de saúde, porque a Previdência dá uma base para as pessoas se manter ou não se manter. Vamos pagar a aposentadoria futura? A situação é caótica. O déficit, então, é de 4 trilhões em relação a estados, municípios e União. Do total de 2.000 e poucos planos, 1.850 estão deficitários. Então, o diagnóstico da governança no Brasil, o que mostra? Planejamento eficiente ou inexistente, indicador de desempenho inexistente ou de má qualidade, não há gestão de riscos, falta de coordenação, falta de integração como um todo. Esse é o diagnóstico da governança pública do Brasil. E aí que o terceiro setor passa a ser importante. Aí o que o REM falou foi muito significativo. E vocês são importantes. Como utilizar esse potencial que tem o terceiro setor para melhorar a estrutura da governança geral da nação? Como utilizar o potencial dos profissionais que temos, próximo de 10 milhões, das diversas profissões no Brasil?
de melhorar a governança das instituições, seja dos médicos, seja dos engenheiros, seja dos administradores, como trabalhar isto? Está conectado isso com o serviço público? São interrogações que o Brasil precisa fazer. Como trabalhar nesse sentido? E aí eu mostro os indicadores. Isso aqui é um trabalho inédito, viu, Vilela, que nós fizemos. Nós não tínhamos indicadores sobre liderança, estratégia e controle. Isso aí é 3 aspectos: liderança, estratégia e controle. O líder é fundamental, seja numa nação, num estado ou município. Sem liderança, você não consegue atrair e fazer as coisas acontecer. Liderança, estratégia e controle. Então, em 13 itens, esses 3 itens, liderança, estratégia e controle, vejam os números do Brasil. Governança aprimorada, nesses 3 itens, liderança, estratégia e controle, 14% somente nos municípios, 15% aprimorada nos estados. A União está um pouquinho melhor. Mas vejam o que está de vermelho e amarelo. Isso aqui nós fizemos um trabalho de respostas voluntárias, 140 perguntas em 380 instituições federais. Estamos fazendo de novo 893 estaduais e 6.400 municipais. Claro que aí, colocando câmaras municipais, municípios maiores, chegou a um número maior que de municípios. E aí mostra a situação da governança no Brasil, o indicador geral de governança. E aí verificamos o seguinte, que 67% das organizações federais estão em estágio inicial. Não tem praticamente uma boa política para promover a participação social de envolvimento da sociedade. Ou seja, aí, mais uma vez, a questão do trabalho voluntário que é necessário nas comunidades e o trabalho do terceiro setor é de grande importância. E 70% de todas as organizações e 80% não estabelece adequadamente gestão de risco. Por isso que o que a gente vê... Eu, quando comecei minha vida pública lá no Sul, a gente fez uma comissão parlamentar de inquérito para ver as obras e prédios abandonados. Encontramos facilmente mais de 1.000 obras abandonadas e prédios abandonados. Aliás, se nós pegar... Agora, recentemente, com aquele incêndio que aconteceu em São Paulo, ficou demonstrado uma situação que eu já tinha dito aqui. Vamos fazer um levantamento? O que nós temos de prédios abandonados no Brasil? São mais de 30 milhões de prédios abandonados, que é da União, que pertence a todos, mas ninguém cuida, e aí a Secretaria de Patrimônio não consegue cuidar, não tem uma boa política de controle. Aliás, podia utilizar isso para a área da saúde, muitos setores, em vez de fazer as UPAs, né, podia estar utilizando isso. Ou seja, a falta de organização do Estado. Talvez até a reforma ficasse mais caro, mas utilizando o que existe de terrenos abandonados que são da União. Então, fizemos um acordo, 1273, recomendando à Casa Civil, CNJ, o Conselho Nacional do Ministério Público, que elaborasse um modelo de governança com princípio, estratégia, gestão de risco, auditoria interna, responsabilidade da liderança e de conselho ou da autoridade supervisora. Esse foi o trabalho que sugerimos. Como está isso? Depois de 8 meses, essa é a boa notícia, de articulação dentro do governo, conseguimos estabelecer, no dia 22 de novembro do ano passado, uma política de governança para o Brasil. O presidente da República, tive várias conversas com ele, com o ministro Meirelles, com o ministro do Planejamento, e conseguimos criar um decreto, sugestão nossa, texto nosso, aperfeiçoado pela Casa Civil, para criar uma política de governança para o Brasil. Aí que eu digo, vamos ter a eleição esse ano. Se continuar como está, nós estamos numa situação caótica. Vou dar os números para os senhores entender o que vai herdar o futuro presidente. Esse ano sobra 3% de investimento, de tudo que nós arrecadamos. Nosso PIB é 6 trilhões e meio. Mas do que o Estado tem de compromisso, está quase tudo comprometido, sobra 3% para investimento esse ano. O ano que vem não tem nada para sobrar. Não sabe se nós vamos ir para uma situação semelhante à do Rio de Janeiro. Não vamos conseguir nem pagar os funcionários públicos federais o ano que vem. A situação é de colapso na economia nacional. Também não está sendo debatido isso. Eu vejo os candidatos prometendo coisas que não vão conseguir fazer.
Ou voltamos a crescer 3%, 4%, porque vejam só o que aconteceu. Crescimento negativo de quanto foi nos últimos 3 anos, com exceção do ano passado? 8,4 negativo. Quanto que é de perda isso? O PIB 6,6 trilhões, somando 3 anos, dá próximo de 20 trilhões, 8,4% de queda, dá quase 2 trilhões. De queda de arrecadação. Impactou toda a economia nacional. Por falta de confiança, os investidores estão indo embora ou os jovens estão indo para outros países. Nós temos que retomar essa confiança. Mas, para isso, precisa ter um projeto de governança, de melhoria de governança, onde o Estado seja menor e a população passe a trabalhar mais com o setor privado, que é mais competente e mais eficiente. Sem querer destruir o Estado, manter o que é básico para o Estado, mas ter essa visão de Estado, de nação, que o Brasil precisa encarar. Então, o projeto está na Câmara dos Deputados, um projeto de lei, e aí está o decreto, que alcança toda a administração pública federal, já está valendo isso para a administração federal, um projeto de lei que alcança a todos, para os estados e municípios, e implantando a tese da governança na nação. Em cima desses 3 itens, liderança, estratégia e controle, precisamos encontrar um caminho para a nação. Encontrar um norte para a nação. E cabe ao Tribunal de Contas dar esta orientação, porque a decisão não é nossa. E aí fizemos, então, uma parceria com a Confederação Nacional dos Municípios e propomos um projeto de lei para a governança dos municípios. A minuta está sendo feita, já mandamos para Maragogi para ser um projeto piloto lá em Alagoas. E criar comitê de governança, capacitar a liderança e treinar servidores. Isso é fundamental. Temos que ter comitê de governança em cada ministério. Aliás, nós estamos fazendo curso agora para alta administração. Já demos curso para 11 ministérios. Semana passada, nós demos para 4 ministérios. A Fazenda já incorporou a tese da governança. Agora, essa é a novidade, que nós queremos fazer com que o Ministério da Fazenda comece a avaliar se o dinheiro entregue vai ser bem aplicado. Se não for bem aplicado, terá que ter um tipo de avaliação se continuará recebendo recurso ou não. É um sonho isso. Ou seja, buscar eficiência. Então, mas o comitê é importante, capacitar a liderança, treinar servidores para poder entregar uma melhor, tanto nos estados, municípios e na União, para entregar uma melhor educação, uma melhor saúde. Vantagem de começar. Deixar marca do seu mandato para a posteridade, cada prefeito que fizer. Melhoria de resultados para a população. Melhorar o aproveitamento de recursos escassos. Esse vai ser o grande dilema o ano que vem. Não teremos muitos recursos. Maior articulação e coordenação municípios com estados e União. Redução do risco de descontinuidade das políticas públicas. Aliás, para os senhores que trabalham no terceiro setor, e juntamente com a saúde, esse risco é muito grande. Como também na área habitacional, começa uma política habitacional e não tem previsão de médio prazo, somente de curto prazo. O PPA é de 4 anos. Agora, nesse novo decreto que foi feito, por sugestão do TCU, passaremos a ter projetos de 12 anos. Ou seja, pensar o Brasil a médio e longo prazo. O que nós vamos fazer sobre energia, sobre educação, sobre infraestrutura, para poder melhorar o transporte, ou para melhorar a capacidade dos hospitais. Aliás, a rede hospitalar aqui de Brasília foi concebida há 30, 40 anos atrás e praticamente pouco foi aumentado, e boa parte do Brasil é assim. Não temos projeto de médio e longo prazo para atender a demanda que aumenta da população. Então, a ideia é fazer agora essas vantagens para que a gente possa implementar a política de governança. Aí é só lembrar os historiadores e os pensadores, como Sócrates, sob a direção de um forte general, não haverá jamais soldados fracos. É necessário ter essa visão de longo prazo. E aí está a proposta, então. Já começo a entrar no decreto, que isso para a saúde eu considero muito importante.
ter uma estrutura de governança, um comitê interministerial, comitê internos de governança, auditoria interna. Isso vale também para as ONGs, para os setores que prestam esse serviço, porque há uma concorrência, há uma competição. E isso no setor privado foi implementado. Agora nós queremos trazer isso para o setor público e fomos buscar o que é de melhor em termos de Brasil, lá fora com a OCDE. E por que é importante a auditoria interna e o programa de integridade e a gestão de riscos? Isso está concebido dentro do controle. Aí eu concordo com o que o Vilela falou na sua fala, que não há temor. O que nós temos que fazer é o diálogo, aproximar. Um passar para o outro aquilo que ele pode auxiliar na melhoria da administração, e não pode ser feito sozinho isto. Então não há bons ventos para quem não sabe para onde ir. Sêneca. E o Brasil está sem direção. Temos que saber para onde ir. Esse projeto da governança é muito importante. E a estratégia é importante. Boa parte dos ministérios, pasmem para o que eu vou dizer, não tem planejamento estratégico. Ministério não tem planejamento estratégico. Ministério não tem avaliação de risco. Se uma família faz uma avaliação de risco de botar o filho numa escola ou não na escola, se vai conseguir sustentar. Ministério que lida com bilhões de reais não tem planejamento estratégico. Na saúde, ou na educação, ou na energia. Por isso que dá esses colapsos que dá, de vez em quando, em termos de energia, ou até em termos de água. Então, estratégia, diretriz relacionada, definição da estratégia, relação de gestão de risco e estratégia estão em conjunto. São alguns pontos que é necessário estabelecer. Está aí o projeto, então, que cria 12 anos, revisado a cada 4 anos, passamos a ter metas prioritárias que são fundamentais numa administração pública. O que é governança? Indo para o conceito. Governança é avaliar, direcionar e monitorar. Direcionar, avaliar e monitorar. E verificando sempre, utilizando todos os mecanismos da administração, da liderança, do estratégia de controle. Mas o líder não pode se fechar em si mesmo, tem que ter a capacidade de diálogo. Uma das primeiras coisas que nós fizemos aqui, quando começamos a montar essa tese, criamos secretarias especializadas. O tribunal não tinha secretaria, criamos 22 secretarias especializadas. Sabe quantas pessoas nós mudamos em 6 meses? 600 pessoas. Aí nós pegamos quem se identificava com tal setor e fizemos isso em 13. Implantamos a governança no TCU para cobrar do Brasil. Foi um trabalho mais difícil que eu tive na minha vida, porque foi um desafio, você mudar 600 pessoas de lugar em 6 meses e convencer, olha, você vai se dedicar a esse tema para poder conhecer o Brasil. Então, fizemos esse trabalho. E aí estão os conceitos de governança, direcionar, avaliar, monitorar. Eu faço a comparação com gestão, que é planejar, agir, executar e controlar. É um pouco diferente, mas está tudo integrado. E tem que ter uma estratégia para isso e a accountability, que é a prestação de contas para poder ter a transparência necessária. Então, direcionar, avaliar e monitorar. Quando alguém fala, as pessoas escutam, mas tem que avaliar, monitorar. E aí tem que ter a gestão. Muitas pessoas confundem gestão com governança. Gestão é importante, é mais a execução, é mais o agir, é mais o controle. E a governança é muito mais uma visão macro de toda a administração. Aí estão os 10 passos para a boa governança, que eu não vou me deter, mas aí, os senhores podem ir lendo, é basicamente o que está no decreto. Isso aí vocês podem utilizar em qualquer instituição, seja micro ou pequena, porque você comandar mais de 100 pessoas é muito difícil. Imagine municípios que têm milhares de funcionários. Sempre eu fui no Rio de Janeiro, eu fui caminhar numa prefeitura, eu não conseguia caminhar de tanto funcionário. E, às vezes, com a convicção de que boa parte, 80% daqueles funcionários estavam ali para receber um salário, mas não trabalhar. E isso acontece em todo o Brasil. Isso acontece em todas as partes do Brasil. Então, escolha líderes do seu time pela competência e meritocracia. Lidere com ética e combata os vícios. Estabeleça mecanismo de governança. Aqui, de certa forma, resume o que é a governança. Aqui está a sociedade. Aqui está o controle. E aqui está o agente, o que manda na prefeitura ou no município.
Estabeleça modelo de gestão, estabeleça estratégia, considerando a necessidade das partes interessadas. Rapidamente, para os senhores entenderem o que é a governança e os seus 10 passos. Estabeleça metas, tenha metas. Delegue poder. Estabeleça mecanismos de coordenação, ações com outras organizações. É o que os senhores estão fazendo aqui hoje. Gerencie riscos. Estabeleça a função de auditoria interna. Estabeleça diretrizes de transparência de prestação de contas e responsabilização. Então, nós estamos agora começando a implementar a tese da governança em toda a saúde. É o grande desafio que eu passei para o Marcelo, que está aqui, o Marcelo Chaves. Eu disse para ele a semana passada, queremos deixar um legado de montar a governança dentro da saúde. E eu tenho confiança que você e a tua equipe vão fazer isso. E nós já estamos usando a FUNASA como um exemplo piloto para melhorar a FUNASA. E vamos ter que ter outros exemplos e implantar a governança dentro da saúde. Então, trabalhos relevantes que estamos fazendo. Aqui estão alguns deles, eu não vou me ater muito, somente para dar uma noção do projeto para os senhores. Na verdade, eu estou fazendo uma exposição muito rápida, dando uma visão macro de como aperfeiçoar o Brasil, de ter um projeto para a nação. Seja para a saúde, seja para qualquer setor. E aí, as auditorias que temos nessa área da compra de medicamentos já passam a ser avaliadas com toda essa estratégia que estamos montando. Então, não será mais feito nada de auditorias do tribunal sem avaliar a governança em todos os setores da vida pública brasileira. Criamos um Fórum Nacional do Controle, que esse ano o tema da saúde será debatido. Em novembro, queremos fazer, no dia 23 de novembro, chamando os eleitos, ou a equipe do novo presidente, ou da nova presidente, para discutir sobre saúde e educação e ver quais os projetos e mostrar quais são as dificuldades, mostrar as auditorias, para ver se eles têm planejamento de curto, de médio e longo prazo. Ou seja, o TCU passa a ter um papel de protagonismo de orientar. A decisão não é nossa, mas nós vamos mostrar. E hoje nós temos capacidade para isso. Antes não tínhamos. Era só vendo a árvore. Agora nós temos que ver a árvore e a floresta. Sair um pouco daquela mesmice de ficar só enxugando o gelo. Não que não vamos ver a legalidade, mas, de certa forma, é só enxugar gelo. Multa um, multa o outro, e depois continua tudo igual. Porque vem outro, muda tudo, continua tudo igual. Aí, todo o dinheiro sendo colocado de forma, muitas vezes, fraudulenta ou mal aplicado, incompetência, ineficácia, falta de efetividade, e o Brasil continua assim. E nós estamos competindo com outras nações. Desorganização, desgovernança nossa, incapacidade nossa. Então, lá atrás, nós enxergamos isso que tínhamos que mudar. Esse é o recado. Propor legislação, compartilhar informações, divulgar e disseminar as boas práticas, promover ações de controle integrados. Essa é a ideia. Parou aqui. Parou? Deu um clique. Mas, o que já estou finalizando a minha exposição. O Fórum Nacional, já estamos indo para o segundo, é um processo difícil. Quem vai participar é a Confederação Nacional dos Municípios, o controle interno, a CGU. Nós, TCU e CGU, temos que trabalhar mais integrado para não ir às decisões contrárias, que muitas decisões CGU e TCU não estão de forma integrada nas decisões, como nós temos que nos integrar também com os municípios, com os estados e com o executivo, chamar os ministros para ver o que eles estão fazendo para avançar essa questão da governança. Agora acertamos com o ministro Ock, no dia 10 faremos um curso sobre governança mais longo, no dia 10, e no dia 11 teremos outro evento importante que o ministro da Saúde está fazendo, que nós iremos participar. Então, é um processo que começa a ser expandido para os estados, para os municípios, para os ministérios. Estamos começando com a alta administração, 11 ministérios já estamos dando curso, que aí eu só faço uma abordagem inicial, dando uma visão macro, como aqui estou dando, e aí nós mostramos os indicadores de governança de cada ministério. De forma privada, não divulgamos, para dar oportunidade de aperfeiçoamento.
E mais à frente, futuramente, nós vamos divulgar os indicadores de governança de todas as instituições públicas brasileiras. Federais, já temos mais de 500 sendo auditados pelo Tribunal de Contas da União. E mostrar isso. Por que um é mais competente, o outro é menos competente? Por que um entrega, o outro não entrega? Ou seja, transparência. Nós temos que fazer uma parceria inicial para cooperar, unir, debater, conversar, diálogo. Mas depois nós temos que abrir esses dados, porque a sociedade quer um Brasil melhor. Esses são os nossos desafios. Eu gostaria... Não deu aí? Não está funcionando? Aqui. Aqui é toda a estrutura do Fórum Nacional. Para que vocês possam entender qual é o nosso objetivo. Tudo tem a ver com governança, por isso temos que instrumentalizar o Estado o mais rápido possível para montar uma estratégia de futuro para o Brasil. É um sonho. Mas sonhar, dizia Goethe, é somente um sonho quando só uma pessoa sonha. Quando todos começam a sonhar, é o início de uma realidade. Se o Brasil não sonhar em mudar, ou não pensar em mudar, nós vamos para um colapso social. Já estamos, de certa forma, vivendo. Tem partes do Estado brasileiro que o Estado não comanda. Quem comanda são criminosos e que, através do droga ou de milícias, comandam a sociedade em grandes cidades brasileiras, como também no interior. Ou seja, isso está acontecendo no Brasil. Era isto. Eu tenho um vídeo que mostra um pouco do nosso projeto, para encerrar, um vídeo de 2, 3 minutos, que mostra a primeira auditoria que nós fizemos, que foi na área ambiental. Poderia ter sido na área da saúde, mas com certeza podemos usar esse vídeo, que eu chamo de Pangeia, de como é que nós éramos há 200 milhões de anos atrás, como nós se transformamos e como nós podemos mudar. Nós estamos fazendo uma auditoria agora, baseado nos indicadores que nós criamos para esta auditoria, lá na região amazônica, nós estamos fazendo na África já com os nossos indicadores. O Tribunal passa as fronteiras do Brasil e passa a ser um exemplo em nível mundial. Esperamos que, na saúde, nós possamos fazer o mesmo e ter uma capacidade de entregar uma saúde melhor, com mais dignidade, até para morrer, como eu falei no início da minha exposição. Vou mostrar o vídeo para finalizar, para os senhores terem uma dimensão do projeto de governança que atinge todos os setores da vida pública brasileira. Esta história começa há muitos e muitos anos, num tempo em que não havia cidades, nem países, nem fronteiras. A Terra estava unida num grande continente chamado Pangeia. De repente, a natureza resolveu dividir a Terra. A natureza presenteou o planeta com abundância. É aí que entra em cena um tal de ser humano. Com ele surgiram as aldeias, as cidades e as civilizações. Da necessidade de coordenar o grupo, surgiram também os governos. Hoje, já somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. E os desafios são muitos. Estabilidade econômica, saúde, educação, geração de emprego, inovação tecnológica, responsabilidade ambiental, diminuição dos desequilíbrios sociais. E é para ajudar os estados a superarem esses desafios que existem as entidades fiscalizadoras superiores, atuando para garantir que os recursos públicos sejam utilizados para o bem-estar do cidadão. O Tribunal de Contas da União e as entidades fiscalizadoras superiores espalhados pelo planeta querem colaborar com as políticas públicas de forma coordenada, trabalhando em torno de temas comuns. Os desafios são enormes, precisamos enfrentá-los com união, cooperação e com parceria de organismos internacionais, com boas práticas de governança. Nossas nações serão cada vez mais solidárias, fortes e justas. O trabalho em parceria já é uma realidade. Um exemplo é o estudo entre o TCU e a OCDE, com o objetivo de identificar e disseminar boas práticas de governança pública. O primeiro produto já está pronto, um referencial que contou com a participação de diversos países para ajudar na melhoria da avaliação da governança das políticas públicas.
A colaboração também ocorre nas auditorias coordenadas. Com base em normas e padrões internacionais de auditoria, instituições de controle se unem para tratar de temas comuns. Na América Latina, por exemplo, essas instituições trabalham juntas em uma grande auditoria para avaliar a situação das unidades de conservação em diversos biomas, entre eles a Amazônia, uma das maiores riquezas do planeta. E é assim que a cooperação ultrapassa as fronteiras e aproxima as nações. Estão todos convidados para escrevermos mais um capítulo dessa história. Vamos construir os alicerces de uma nova Pangeia. Então, mãos à obra. Nós temos um projeto aprovado pelas Nações Unidas, lá em Aichi, no Japão, que temos que preservar 17% de todo o planeta até 2020. Nós já fizemos aqui na América Latina, no Brasil, nós estamos um pouco acima da média. Agora estamos expandindo para a África. E o nosso grande sonho, em 2022, se não for feito, o tribunal dá essa contribuição para fazer no planeta todo uma preservação da biodiversidade, do planeta como um todo. Eu acho que isso é uma contribuição também para a saúde, ou seja, a humanidade tem que continuar avançando, evoluindo, e aí preservando o sistema, se preserva também a vida, o ser humano, o bem maior que nós temos, que é a vida. Os senhores trabalham com a vida, os senhores trabalham com o bem maior que cada um de nós temos. Por isso, eu quero homenagear a todos por estar participando desse evento, especialmente aqueles que se doam para poder preservar a humanidade, preservar a vida. Muito obrigado. Senhoras e senhores, esta foi nossa palestra magna de abertura do evento. Os nossos agradecimentos ao nosso apresentador. Teremos agora o nosso intervalo para o almoço. Informamos que há um restaurante disponível no térreo deste edifício. Nossas recepcionistas estarão à disposição para indicar o caminho. Bem como para os que desejarem sair para o almoço, nossas recepcionistas entregarão uma lista de restaurantes localizados aqui nas proximidades do tribunal. Retornamos às 13h30 neste mesmo auditório. Tenham todos um bom almoço.